Olá, queridos. Vamos continuar nossa aula. Estou satisfeita com interagir de vocês, esta dedicação, esse envolvimento com essa música de Chico Buarque, as respostas, muito interessante. Vocês sabem que essa participação ela será apreciada com algum tipo de pontuação na minha avaliação somativa e formativa, porque, como eu já avisei a vocês, vocês não ficarão somente com avaliação somativa, de forma nenhuma. A avaliação formativa, dia após dia, aula após aula, dentro desse contexto participativo, interativo, certo? Vocês serão apreciados, tá? Bem, para uma interpretação eficaz, se faz necessário a leitura de mundo, não é? Nós sabemos disso, temos visto, temos aperfeiçoado essa leitura e temos visto o quanto ela é importante. E agora, nós também entendemos que o domínio dos mecanismos linguísticos é imprescindível para uma interpretação eficaz, uma interpretação concisa. Então, nós precisamos estar atentos a esses mecanismos linguísticos que eles irão promover uma coesão textual. A coesão textual, no Enem, por exemplo, no critério de avaliação do Enem, é de suma importância. Eles têm o nível 4. Grande é a pontuação adquirida com a coesão. Quando você não tem coesão no seu texto, no Enem você já perde vários pontos. Então, nós vamos ver agora, com os nossos slides, a coesão textual. E o que é coesão textual? Vamos lá? Bem, queridos, vamos ver agora os mecanismos de coesão. Já ouviram falar em algum momento, ou algum professor já pegou a sua redação e fez o seguinte comentário: faltou coesão no seu texto? Pois é. E aí o aluno pergunta: o que é coesão textual, professora? O que é coesão textual, professor? Bem, vamos ver o que é coesão textual. Talvez muitos de vocês já estejam dominando esta área da língua portuguesa. Talvez outros tenham um pouco de dificuldade. Mas quer aqueles que já estão dominando ou os que têm dificuldade, vamos rever este assunto. Mecanismos de coesão. Os mecanismos de coesão, eles auxiliam na coesão textual. Por isso que se diz que coesão textual são os mecanismos linguísticos que permitem uma conexão lógico-semântica. E tem que haver harmonia na ligação. Ora, quando você vai unir uma oração a outra oração, essas orações elas precisam estar em harmonia. Elas precisam estar sendo ligadas uma à outra com uma conexão, numa lógica semântica. E para que haja esta harmonia, para que haja esta lógica de compreensão de frases, de ideias, de entendimento, precisa-se dos mecanismos linguísticos. E que são eles? São palavrinhas pequenas, palavrinhas maiores, que têm uma suma importância. Então, vejam, são elas as conjunções. Conjunções subordinativas, conjunções coordenativas, conjunções integrantes, também os pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes pessoais, que permitem haver uma substituição quando você traz a coesão com os parágrafos. Então, vejam, esses mecanismos linguísticos, eles precisarão ser utilizados de uma maneira adequada. Então, vamos adiante. Porém, nesta aula, nós vamos nos deter com os mecanismos
que são os conectivos, os correlativos ou as conjunções. Nós não vamos ver agora os pronomes e vamos ver as conjunções coordenativas, ok? Um texto com coesão, ele precisará estar bem amarrado, bem entrelaçado. Uma frase articulando-se com a outra em perfeita harmonia. É um parágrafo também conectado ao outro. E sempre, quer as frases, quer os parágrafos, eles serão sempre ligados através dos conectivos, ou também chamados correlativos, ou as conjunções. A ligação e a harmonia possibilitam a amarração de ideias dentro de um texto. As palavras, as frases, os parágrafos estarão entrelaçados, um dando continuidade ao outro. Então, eu estou repetindo para ficar bem gravado, bem entendido. Os elementos de coesão determinam a transição de ideias. Então, esses elementos, eles precisam ser usados com adequação, com entendimento. Vejamos aqui um exemplo para vocês. Esses pedagogos são bons alunos, foram aprovados rapidamente. Eu creio que esses pedagogos são vocês. Esses pedagogos foram aprovados rapidamente porque são bons alunos. Observem, esta primeira oração, na língua portuguesa, é muito interessante. Eu vou fazer um paralelo aqui, uma comparação. Quando você faz uma mudança, normalmente você vai colocar, digamos, o seu sofá em tal lugar, do lado direito, esquerdo, etc. Aquela mesa, onde é que ela vai ficar? E às vezes você pode colocar o seu sofá num lugar que não é incorreto, porém é inadequado. Não ficou tão belo, não trouxe tanta beleza à sua sala. Na língua portuguesa temos isso. Às vezes uma oração que você constrói não está, na verdade, não poderíamos dizer que ela está incorreta, mas ela não está bem adequada. A construção não foi superior a outras construções. Como esta primeira oração. Ela não é uma boa construção. E por sinal, aqui embaixo eu coloquei construção superior à segunda oração, mas era para ter escrito construção superior à primeira oração e este A com crase. Então, veja, esta segunda oração. Esses pedagogos foram aprovados rapidamente porque são bons alunos. Este porquê eu deveria ter grifado aí, negrito, com vermelho, porque ele é um dos correlativos, coordenativos, que foi utilizado para trazer coesão. E bem adequado, porque esta oração aqui, você está ligando uma oração à outra com sentido, com a ideia de explicação. Essa construção ela ficou mais adequada, mais interessante, ela ficou superior à primeira oração. Então, você utilizou o correlativo, a conjunção coordenativa explicativa, que trouxe coesão a esse texto. Isso é muito bom. Vejamos aqui. Então, nós temos os correlativos que irão promover a coesão automaticamente, uma boa interpretação, que são as conjunções coordenativas. Elas expressam a ideia de adição, oposição, alternância, conclusão e explicação. Na adição, quando você tiver duas frases com a ideia de adição, de complementação, de sequência de pensamentos, você vai utilizar, logicamente, a conjunção aditiva. Porém, se você vai unir uma oração à outra e que a outra oração está trazendo, expressando uma ideia de oposição, automaticamente precisa que você utilize a conjunção coordenativa adversativa, que expressa uma ideia de oposição, para que haja, então, a coesão. Assim, é com a alternância. Você vai usar as alternativas numa conclusão, as conjunções conclusivas numa explicação, as conjunções explicativas. Vamos ver aqui
alguns exemplos do uso adequado dos conectivos, trazendo a conexão automaticamente à coesão. Minhas alunas pedagogas, eu deveria ter colocado meus alunos, não é? Meus alunos pedagogos vieram participar da aula e estão bastante atenciosos. Vejam, aqui nós temos uma sequência lógica de ideias. Nós estamos amarrando uma oração à outra. E estas orações, elas estão com a mesma ideia de pensamento. Se você está participando, se você veio para uma aula, automaticamente você vai ter atenção, é o que se espera, é um pensamento lógico sequencial de ações. Neste caso, você deve empregar adequadamente a conjunção coordenativa aí. Se por um acaso você colocasse a conjunção coordenativa adversativa, mas esse texto estaria inadequado. Este texto estaria sem coesão, porque as ideias são de sequências de ações, sequências de pensamentos semelhantes e não de oposição. Então, para haver coesão, esse conectivo, esse correlativo está bem adequado. Mas se você coloca, minhas alunas pedagogas vieram participar da aula e não estão atenciosas. Aqui houve um problema. Veja, neste caso, o lógico, a ideia sequencial seria estar com atenção àquela aula que se veio participar, mas não houve atenção. Então, aqui você tem uma ideia nessa segunda oração de oposição, certo? Então, não está havendo coesão, está faltando coesão, porque este conectivo tem uma expressão de adição e não de oposição. Você teria que colocar o mas, o porém, o contudo, ou entretanto, ou todavia. Você também vai observar em alguns poemas que alguns poetas, eles têm permissão pela Academia de Letras de violar, às vezes, as nossas regras gramaticais. E em alguns momentos, eles utilizam a conjunção e quando há uma ideia de oposição. Eles usam a literatura engajada, muitas vezes, para dizer que não concordam com essa formalidade de regras. Por exemplo, Olavo Bilac. Olavo Bilac, ele tem um poema que ele utiliza assim, ele coloca no poema, eu esqueci agora do poema de Olavo Bilac, mas ele emprega a colocação pronominal de uma forma adequada e de uma forma inadequada. Ele usa um momento enclítico adequadamente, mas depois ele usa proclítico, querendo trazer uma denúncia, querendo mostrar que deveríamos deixar o português de Portugal e avançarmos e não sermos tão exigentes na formalidade da próclise. Eu vou dar um exemplo, sem ser o que ele deu. Por exemplo, você deve utilizar numa oração, amo-te. Você não pode usar aí o te, o pronome obliquo-átono, antes do verbo. Antes do verbo. Você tem que usar amo-te e não te amo. E no poema ele usou as duas formas, por exemplo, amo-te e usou te amo. Mas te amo é inadequado, mas ele utilizou assim. Ele usou no seu poema desta maneira o pronome. Por quê? Porque ele queria dizer que não deveríamos usar essa formalidade. Deveríamos usar sempre a próclise, te amo e pronto. Então você vai ver que em alguns momentos os poetas usam a conjunção i numa expressão de uma oração que vem com posição. E então, professora, se eles usam, por que nós não podemos usar? Não podemos. Não temos esta liberdade da Academia de Letras. Se você faz isso na sua redação, numa redação para um concurso, numa redação na faculdade, o professor vai ver
e vai entender que faltou coesão. Então, seja atencioso. Vamos adiante. Veja aqui, como eu já falei, minhas alunas pedagogas vieram participar da aula, mas não estão atenciosas. Então, esta frase tem coesão. Ela tem coesão por quê? Porque apesar de ter havido uma expressão, uma ideia de oposição aos alunos, as alunas não estavam atenciosas, foi bem empregado adequadamente a conjunção. Poderia ser aí, porém, contudo, entretanto, todavia. Sou um cientista e não irei pesquisar sobre a Covid-19. Ora, normalmente, um cientista, num momento como esses, está no seu sangue, na sua responsabilidade, o fazer a pesquisa para trazer saúde à sociedade. Mas o cientista decidiu que não quer pesquisar. Então, nessa oração, ele tem todo o direito a não querer pesquisar, tudo bem. Porém, esta oração se faz necessário que seja empregado de maneira adequada a conjunção mas e não a conjunção e. Então, esta frase ficou sem coesão, porque aqui está tendo uma ideia de oposição. Uma oposição. Por quê? Porque normalmente o cientista deveria pesquisar, mas houve uma oposição. Então, tem que se empregar adequadamente a conjunção que expressa ideia de oposição. O mas, o porém, o contudo, ou entretanto, ou todavia. Nesta oração, você poderia usar, se você tirasse o não, sou um cientista e irei pesquisar. Aí sim, porque seria sequências de ideias semelhantes, uma ação complementando a outra. Ou então você poderia usar, sou um cientista, logo irei pesquisar. Mas quando tem esse não, aí, no caso, caberia somente a conjunção de oposição. Então, gente, os conectivos usados para coesão das conjunções coordenativas aditivas são e, nem, mas também, expressam a ideia de adição, acrescentamento, normalmente indicam fatos ou pensamentos dispostos em sequência. Nós temos aqui algumas frases. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais. Essa frase se encontra na Bíblia e aí é Deus falando que conhece as aves dos montes e são todos os seus animais. Então, é uma sequência de pensamentos dispostos que são semelhantes, certo? E poderá, neste caso, usar a conjunção aditiva e tem bastante coesão nesse texto, neste fragmento. Ele comeu cachorro quente e pizza na mesma refeição. Então, está dando sequência, indicando fatos dispostos de maneira sequencial. Né? Na mesma refeição, ele comeu o cachorro quente e a pizza. João gostava de filmes, então está adicionando, né, naquela alimentação. João gostava de filmes cultos, mas também assistia comédia trágica. Então, tem coesão aí, é uma sequência, um acrescentamento, um adicionamento. Está um lindo sol e iremos à praia. Na nossa cultura, normalmente nós vamos à praia quando tem um lindo sol. Então, esse i está muito bem empregado. Se nós colocássemos assim, está um lindo sol, mas iremos à praia, então não haveria coesão. O mais estaria sendo empregado de forma inadequada, portanto, haveria falta de coesão. Se nós colocássemos assim, está chovendo bastante e iremos à praia, também estaria faltando coesão. Por quê? Normalmente, quando chove, nós não vamos à praia. Né? Eu, quando era adolescente, eu inventava de ir quando estava garoando, porque eu achava que ia fazer sol depois. É coisa de aborrecente mesmo. Né? Está chovendo muito, nós teríamos que utilizar o conectivo correlativo que expressa a ideia de oposição. Está chovendo bastante, porém, iremos à praia. Ok?
adversativa, dando continuidade àquilo que nós já estamos falando, fica em oposição à ideia inicial apresentada, exerce a função de contraste entre duas diferentes orações. Como já falei, os conectivos são mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Não gostava de feijão, mas amava verduras. Dizia ter fé em Deus, porém não lhe obedecia. Já pensou? Quem tem fé em Deus, automaticamente deve obedecer. Não é? Vamos lá. Vamos agora para as alternativas. Esses conectivos alternativos, eles vão ser empregados adequadamente quando você estiver numa oração que expresse uma alternância, que exprimam a ideia de opções, quando houver a exclusão em várias expressões. Então, você vai utilizar ou, ora, já, quer, seja, ou estuda agora, ou brinca na piscina. Então, essas orações, elas estão sendo ligadas por esses conectivos alternativos, porque as ideias das orações expressam uma ideia de opções. Então, você precisa empregar, logicamente, esses correlativos. Explicativas. Se as suas orações, elas expressam uma ideia de explicação, complementando, sobretudo, o sentido que tange o motivo ou a razão da primeira oração, você vai empregar adequadamente o que, o porquê e o pois. Só que esse pois, ele vai ser antes do verbo, porque nós vamos utilizar o pois conclusivo. Eu até pulei, vou voltar o slide do conclusivo. Então, veja, ficou com fome, pois não comeu. Esse pois veio antes do verbo, ele tem uma expressão de explicação. Ele tem pouca fé em Deus porque não lê a Bíblia. Vamos para a conclusiva. A conclusiva não está. Olha aqui. São comuns finalizadores de raciocínio, concluindo uma determinada ação a partir de um complemento conclusivo. Dessa maneira, serão conjunções conclusivas, logo, pois, só que esse pois será conclusivo quando ele vier depois, após o verbo da segunda oração. Vocês viram que o pois explicativo é quando ele vem antes do verbo da segunda oração. O pois conclusivo virá após o verbo da segunda oração. Ficou sem paz, não creu, pois, em Deus. Vejam que esse pois veio após o verbo crer, que veio após a segunda oração. Veio na segunda oração. Ele terminou o livro, portanto, pôde finalmente publicá-lo. Penso, logo existo. Essa frase é do filósofo, não é? Descartes. Eu vi essa frase utilizada numa gramática assim. Tinha uma imagem com uma pessoa, na cabeça dela tinha uma caixa que era o desenho de uma televisão. E aí tinha assim, assisto TV, logo existo. Interessante, não é? Bem, gente, nós vimos agora os conectivos, vimos a importância desses mecanismos linguísticos para trazer a coesão no texto. E vamos ver agora um poema. Esse poema, vocês deverão fazer a interpretação textual deles, vendo a decodificação dos sinais gráficos, o domínio do seu código linguístico e lendo o mundo. Porém, antes deste poema, eu quero que vocês escrevam uma frase, tá? Aí no grupo, vocês escrevam uma frase com um conectivo que expresse adição, um conectivo que expresse alternância, adversidade, oposição, um conclusivo e um explicativo, usando adequadamente cada um nas frases, certo? Então, vocês vão escrever 5 frases para me mandar. Eu irei observar essas frases no grupo
e irei fazer a chamada de acordo com essa atividade que você fizer, ok? Então, façam essas atividades, coloquem o seu nome e a atividade, e ali você vai ter tanto a sua chamada como o registro da atividade feita. Depois nós vamos estar interagindo, certo, no grupo, e esse poema vai ser, você irá fazer a interpretação dele, e depois da interpretação você irá passar para o grupo, ok? E eu depois voltarei com outro vídeo. Tchau, até já já.